Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria muito grande, um privilégio muito grande poder falar aos irmãos nesta manhã. Agradeço muito ao nosso Deus e agradeço muito à Igreja da Capunga, através do querido irmão Wagner Andrade, pelo convite que me foi feito para ser o mensageiro de Deus nesta manhã. A Ana e eu nos casamos e logo a Ana se engravidou do Marcos. Parece que Deus tinha pressa de trazer o Marcos a este mundo. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. 2 Reis 4, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: Sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima no terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. E Deus abençoe a leitura da sua palavra. Um homem usado por Deus. Um homem usado por Deus. Quais as características de uma pessoa assim? De uma mulher, um jovem, um adolescente, um homem usado por Deus. Em primeiro lugar, precisa ser salvo. Precisa ser salvo. Pessoas que não são salvas e até tentam realizar algumas coisas para Deus, mas é um fracasso só. Os líderes precisam ficar ajeitando as coisas para aquela pessoa não se aborrecer. Não pode falar abertamente que ela está errada, porque nem pavio curto tem. O homem, a mulher, o jovem que Deus usa, precisa, então, em primeiro lugar, ser uma pessoa salva. Quem é salvo está sempre acertando. Quem não é salvo é como aquela multidão que estava andando na frente de Jesus na caminhada lá na estrada de Jericó. Essa gente que andava na frente de Jesus até aconselhar o cego a não procurar Jesus. Quem anda longe de Jesus não consegue saber exatamente o que Jesus está falando, o que Jesus está querendo. Somente o salvo possui duas naturezas: a natureza adâmica, a natureza carnal e a natureza espiritual. Quem ainda não é salvo só possui a natureza adâmica. Ainda não tem a natureza espiritual porque ainda não nasceu de novo, conforme Romanos capítulo 5. É muito bom lidar com pessoas salvas, transformadas pelo poder de Deus, verdadeiras habitações do Espírito Santo aqui neste mundo. Deus usa essas pessoas. Um homem usado por Deus
é reconhecido nos mínimos detalhes. O que aquela mulher sunamita viu em Eliseu para concluir que se tratava de um santo homem de Deus? Como a mulher chegou a essa conclusão? Naturalmente, a mulher observou o seu modo de se vestir, a sua roupa. Eliseu usava roupa de crente. Eliseu usava roupa de homem de Deus. Crente usa roupa de crente. Fora da igreja, na praia, em todo lugar. A mulher deve ter observado o seu modo de falar. Ele olhava nos olhos da pessoa e olhava com ternura. Na portaria de um hotel, um hóspede chegou para uma mulher, hóspede também, e perguntou àquela mulher: você tem certeza da sua salvação? E ela ficou atrapalhada, não conseguiu responder. Mais tarde ela falou com o marido: um hóspede aqui do hotel falou comigo hoje, lá na portaria, me fez uma pergunta. Ele me perguntou se eu tenho certeza da minha salvação e eu fiquei embaralhada, não soube responder. O marido disse: você deveria ter falado para ele que ele não tem nada a ver com a sua vida. Ela disse: meu filho, se você tivesse visto o rosto dele, o olhar dele, e como ele me fez essa pergunta, você chegaria à conclusão que ele realmente tem muito a ver com a minha vida. A mulher sunamita descobriu que aquele homem era educado até com o seu auxiliar Geazi. Super fino. Eliseu não ficava olhando o celular enquanto almoçava ou enquanto conversava. A mulher sunamita deve ter visto o seu perfil no Facebook. Eliseu almoçava e ia embora. Fez isso várias vezes e ficava um vazio naquela casa. Eliseu era aquela visita que você fica enrolando para não ir embora e fica sugerindo para dormir na sua casa porque é uma visita super agradável. É visita de crente. É visita que faz bem à alma. Um homem usado por Deus é sempre uma pessoa irrepreensível. Em 1 Timóteo 3, versículo 2, Paulo diz que o pastor deve ser irrepreensível. O pastor Altino Vasconcelos foi meu pastor e foi quem pregou na minha ordenação. Um dia ele me disse: Azair, todo dia eu peço a Deus para me ajudar a dar bom testemunho do Evangelho até o fim. W.A. Tozer escreveu muitos livros, pregou muito, fez muitas palestras sobre santidade. Um dia, alguém teve a ideia de investigar sua vida. E depois de um certo tempo, essa pessoa fez a seguinte conclusão: ele não fala a metade do que vive. Ou seja, ele é muito mais do que o que fala. Em Daniel, capítulo 6,
diz que as autoridades procuraram falta na vida de Daniel, mas não puderam achar falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Um homem usado por Deus é também obediente. O crente precisa ser obediente se deseja ser usado por Deus. Em Êxodo 19, versículos 20 a 25, Deus chamou Moisés até o topo do Monte Sinai. Moisés, sobe aqui. Moisés subiu bem devagar, com mais de 80 anos, são mais de 2.000 metros de altitude, tendo que fazer várias paradas por causa da falta de ar. Um cunhado meu fez essa subida. Ele disse que na descida ele não tinha pernas. As pernas ficam super cansadas. Quase 4 horas de subida. Moisés poderia ter dito ao Senhor: Senhor, eu estava lá embaixo, o Senhor me chamou aqui em cima. Eu subi. Agora eu chego aqui em cima, o Senhor manda eu descer para advertir o povo para não chegar perto do monte. Eu acho, Senhor, que o Senhor poderia ter me falado isso enquanto eu estava lá embaixo. Mas sabe o que Moisés fez? Moisés simplesmente desceu. Uma pessoa obediente. Sobe aqui. Ele subiu. Agora você desce. Ele desce. Sem questionar o Senhor nosso Deus. Moisés foi um homem obediente. Deus usa homens e mulheres que aprendem a obedecer, sem duvidar, sem questionar, sem criar problemas. Um homem usado por Deus é obediente em tudo. O homem usado por Deus é também temperante. Em Gálatas 5, versículo 23, Paulo nos fala do domínio próprio, que é uma fatia do fruto do Espírito Santo. O homem que Deus usa deve ser uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. O filósofo Sócrates dizia que cada ateniense precisava ser acompanhado por um soldado, porque eles não tinham domínio próprio. Quase 600 anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Não é fruto de esforço próprio. Não é fruto de uma doutrina antibíblica. É de Deus o domínio próprio, o domínio sobre as suas emoções, o domínio sobre a sua vida. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz assim na Bíblia a mensagem: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Um homem usado por Deus é sempre uma pessoa de oração. Eliseu falava com Deus. E Deus falava com ele. Um dia, eu estava evangelizando uma mulher, não crente, claro. E a certa altura ela me disse: pastor, olha, eu não preciso ser crente, eu oro a Deus. Todo dia, antes
deitar, eu sento na beirada da minha cama e eu falo com Deus durante 1 hora. Eu disse, muito bem, que coisa boa, a senhora já faz isso. Agora me diz uma coisa, nessa 1 hora que a senhora fala com Deus, Deus fala alguma coisa, senhora? Ela disse, nunca falou. O crente fala com Deus, o crente também ouve Deus. O grande missionário Stanley Jones, missionário metodista na Índia, ele decidiu gastar 1h30, 90 minutos por dia, sentado em algum lugar, em silêncio, sem ouvir coisa alguma, somente ouvindo Deus, somente ouvindo o Senhor. E depois que ele decidiu fazer isso, ele teve um ministério extraordinário por mais de 20 anos, com saúde física, emocional, uma bênção na vida dele. Uma pessoa usada por Deus é sempre uma pessoa que arranja tempo para falar com Deus e para ouvir o Senhor, nosso Deus. Um homem de Deus, um homem que Deus usa, guarda o mistério da fé. A fé é um mistério. O irmão sabe disso. 2 Timóteo 3, versículo 9, Paulo disse que o pastor deve guardar o mistério da fé. A fé é um mistério só conhecido por crentes fiéis. Outras pessoas não conhecem esse mistério da fé. Lutero se converteu lendo Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá da fé. E Lutero escreveu no seu comentário ao livro de Romanos, em 1522, ele escreveu ali, naquele comentário, no prefácio de 13 páginas, diz o seguinte: a fé é uma obra divina em nós, que nos transforma e nos faz nascer de novo. Vou repetir. A fé é uma obra divina em nós, que nos transforma e nos faz nascer de novo. É um mistério. A fé, o dom da fé. E John Wesley escreveu no seu diário no dia 24 de maio de 1738, portanto, 200 e poucos anos depois de Lutero ter escrito o livro de Romanos, o comentário de Romanos, John Wesley escreveu o seguinte: eu fui convidado a estar numa reunião de crentes. Uma pessoa leu o prefácio de Lutero ao comentário de Romanos e senti o meu coração aquecido. Eu confiei em Cristo para a salvação e me foi dada segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados e que agora eu estava livre da lei, do pecado e da morte. O homem que Deus usa é uma pessoa de fé divina e completamente transformada, completamente mudada. É uma pessoa que, por causa da sua fé em Cristo, ela vive acima da mediocridade.
ela vive acima das crises, ela vive acima das pandemias da vida. Em Êxodo capítulo 3, versículo 12, Deus disse a Moisés, na chamada de Moisés com medo, aquela coisa toda, o Senhor Deus disse a ele, eu serei contigo. Eu serei contigo. Deus não disse que iria escalar um anjo para estar ao lado de Moisés. Não foi isso. Eu serei contigo. Eu mesmo. O Salmo 78 foi escrito por Asaf. Mas no último versículo ele fala de Davi, que diz assim, seu bom coração fez dele um bom pastor, com sabedoria guiou o seu povo. Querido Marcos, querido filho, louva a Deus porque você sempre foi um homem de Deus. Porque Deus sempre pôde usá-lo. Eu desejo que você continue sendo usado pelo Senhor por muitos e muitos anos. Eu desejo que você continue alegrando o coração de Deus. Desejo que você viva muitos anos neste mundo, sempre com essa disposição e lucidez para dirigir com excelência o rebanho do Senhor sob as orientações dele. Charles Spurgeon diz o seguinte, a melhor maneira de se prolongar a vida é viver enquanto vivemos. A melhor maneira de prolongar a vida é viver enquanto vivemos. E Deus abençoe Marcos ricamente. Você continue sendo bênçãos para a nossa família, para a Igreja da Capunga, para o Senhor nosso Deus, para a obra do Evangelho aqui neste mundo. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe a Igreja Batista da Capunga. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, como é bom, Senhor Deus, estar com esses queridos irmãos da Capunga nesta manhã. Que alegria, Senhor, e também que saudade desses irmãos tão queridos. Nós te pedimos, Senhor Deus, que tu continues abençoando Marcos. Abençoa, Senhor Deus, essa vida preciosa. Ó Deus, eu te agradeço pela dedicação dele ao teu evangelho desde criança, sempre animado com as tuas coisas, com a tua obra aqui neste mundo. Eu te peço, Senhor Deus, que tu continue ajudando o meu filho a ser bênçãos na Igreja da Capunga, bênção, Senhor, neste mundo, bênção para tantas pessoas que assistem o culto online. Ó Deus, continue abençoando o pastor Marcos Godard. Continue abençoando a Igreja da Capunga. Continue abençoando essa igreja tão querida, esses irmãos tão especiais. Nós te pedimos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.